18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 5 minutos em Manaus, começando pra você nesta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, mais uma edição do 18 horas. Eu e ele, Kennison. Alô, Kennison. Boa noite. E aí, Carlão, beleza? Muito boa noite pra você, meu amigo. Tudo certo, graças a Deus. Bora. E nós estamos juntos, né, gente? Até às 7 horas da noite aqui no 18 horas, com certeza vai ser demais. Boa. Mix. É claro, continuamos sempre contando com a sua participação, querido ouvinte. Liga aí, acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592, que tá valendo, sim, sempre tá valendo a sua participação. Você é muito bem-vindo aqui no programa 18 horas. É isso mesmo, Carlão. Todos são muito bem-vindos. Podem mandar aquela foto, aquele texto por mensagem. Pode mandar sua crítica, sua opinião. Compartilhe com a gente as suas dúvidas também. Manda mensagem pra gente, meu povo. Nosso WhatsApp é o 994887592. É isso. Mix. Conferindo os destaques do 18 horas de hoje, Instituto Nacional de Meteorologia alerta para chuvas intensas e ventos fortes no Amazonas, incluindo a capital Manaus. Polícia Civil apreende mais de 600 celulares em operação no centro de Manaus. Ibama lança operação para intensificar combate ao desmatamento na Amazônia. Criminosos trocam tiros com a polícia e provocam perseguição na zona leste de Manaus. Essas e outras notícias, os destaques de hoje, você confere em mais uma edição do programa 18 horas. Estamos trazendo as informações mais relevantes desta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 para você. Mix. Olha só, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alerta de perigo devido a chuvas intensas que atingem o Amazonas. Atenção, incluindo a capital Manaus, entre hoje e amanhã, sábado, dia 8. É isso mesmo, Carlão, e esse alerta ele reforça a necessidade de atenção redobrada para a população, diante dos riscos associados a esse volume expressivo de chuva. Além do Amazonas, outras regiões do Brasil também estão sob advertência. 4 avisos ativos de perigo e também perigo potencial, Carlão. Olha só, e as cores laranja e amarela predominam nos mapas meteorológicos, sinalizando instabilidade em grande parte do norte, nordeste e centro-oeste do país. Nas áreas classificadas como alerta laranja, que é o caso de Manaus, e parte também do estado do Amazonas, as chuvas podem atingir volumes entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos que variam entre 60 e 100 quilômetros por hora. Então é chuva forte, realmente intensa, não é isso, Kennedson? É exatamente, Carlão. Nesse final de semana inteiro, com certeza vai vir muita chuva pela frente. E essas condições, elas elevam os riscos de alagamentos, Carlão, quedas de árvores, corte de energia e também descargas elétricas. Diante desse cenário, portanto, querido ouvinte, o INMET orienta a população a evitar abrigos sob árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos à torre de transmissão e também placas de publicidade, e sempre que possível desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Com certeza, Carlão, e as áreas mais afetadas, elas incluem diversas regiões do Amazonas e dos estados vizinhos como Pará, o Maranhão, Rondônia, Amapá, Tocantins e Mato Grosso, Carlão. Portanto, é simples assim, hein? Fique atento e, preste bastante atenção e não vacile, porque realmente chuva é problema e é perigo. Nós vamos trazer então agora, Kennedy, se você tem aí as atualizações meteorológicas, e também as recomendações das autoridades para os nossos ouvintes, Kennedy. Claro, Carlão, hoje com muita chuva nessa sexta-feira, que começou ainda durante o período da madrugada e continuou ao longo do dia. Agora nós temos uma trégua, pelo menos aqui nesta área da zona centro de Manaus, no bairro Adrianópolis. No entanto, essas fortes chuvas acabaram resultando em várias ocorrências registradas aqui em nossa capital. No total foram 10 ocorrências, Carlão. Sim. Olha só, tivemos ocorrências, 2 alagações na zona norte, 3 riscos de desabar, sendo uma ali na zona sul, uma na zona centro-sul e uma na zona norte de Manaus. Um tombamento de uma árvore na zona norte de Manaus e também uma infiltração na zona sul de Manaus. Ali no Praça 14, por exemplo, lá na zona sul de Manaus, uma árvore caiu entre 3 carros que estavam estacionados. Além dos veículos, a árvore também atingiu a fiação elétrica e comprometeu, é claro, o fornecimento de energia naquela rua. A gente inclusive ouviu ainda há pouco o chefe da Defesa Civil, José Mendes, ele que traz pra gente um panorama dessas ocorrências de agora à tarde. Vamos ouvi-lo.
tivemos 10 ocorrências nesse primeiras horas do dia. Estamos na rua com 4 equipes da Defesa Civil. Agora às 14 horas começou a chover. Tivemos uma árvore de grande porte na rua Duque de Caxias, onde tombou sobre a via e deixando todo mundo lá sem poder sair de casa, sem os carros poder sair na via. De pronto, a equipe da Defesa Civil Municipal, juntamente com a equipe da CEMUSP, equipe do Corpo de Bombeiro e Manaus Energia, nós acionamos eles de pronto para dar uma resposta. Então, o pessoal do Duque de Caxias ficaram sem energia, mas a Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiro e CEMUSP, como eu falei para vocês agora há pouco, fizeram corte e poda e agora há pouco estamos liberando a via nesse momento. Ainda a Manaus Energia está fazendo os trabalhos para fazer religações da energia. Tivemos também outra ocorrência no bairro de São José, também uma árvore de grande porte caindo sobre residência, mas a equipe tanto da Defesa Civil com a equipe da CEMUSP também dando a resposta imediata para ajudar essa família que essa árvore tombou sobre essa residência. O não mais foi as ocorrências diárias que a gente faz 24 horas, a Defesa Civil está diuturnamente na rua 24 horas, por determinação do nosso prefeito, da resposta imediata para atender nossa população manauara. De pronto é isso, até o final da tarde já vai dar 5 horas e 32 minutos, mas de pronto até esse momento, das 24 horas. O não mais, um forte abraço a todos da Rádio Mix. Valeu. 18 horas. Olha aí, palavras do José Mendes, ele que é chefe de operações da Defesa Civil. É claro, gente, que caso alguém precise de algum tipo de assistência imediata, a população pode entrar em contato ligando para o Disque 199 da Defesa Civil. Carlão. Beleza, 6:12, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o IBAMA deu início à Operação Maravalha, uma ofensiva estratégica contra o desmatamento na Amazônia que se estenderá por todo o ano de 2025. Interessante. A ação visa consolidar a redução do desmatamento alcançada nos últimos 2 anos. Com mais de 80 agentes, 5 aeronaves e 29 viaturas, a operação já começou em 3 áreas críticas de extração ilegal de madeira. O repórter André Meirelles está acompanhando essa ação e tem mais informações pra gente. Boa noite, André. No Amazonas, essa operação colocou que municípios ali como prioridades, André? Olha, Kennedy, o município de Lábrea. Muito boa noite pra você, boa noite, Carlão. Boa noite você que nos acompanha aqui na Mix FM Manaus. No Amazonas, Lábrea é um dos alvos principais, né? O município local que mais perdeu cobertura vegetal. A gente, inclusive, para entender melhor esse assunto sobre esta operação, a gente conversou com o superintendente do IBAMA aqui no Amazonas, Joel Araújo, e ele explica melhor. Principalmente no município de Lábrea, que foi o segundo município mais desmatador do Amazonas e um dos maiores do Brasil nos anos anteriores. E esse desmatamento, esse destaque de Lábrea se dá em grande parte pela exploração ilegal de madeira, que é onde começa todo o processo de desmatamento. A desvalorização comercial da floresta se dá com a exploração da madeira com valor econômico e depois ocorre o desmatamento a corte raso. 18 horas. Tá aí, Kennedson, Carlão, você ouvinte que nos acompanha nesse momento. Olha, a gente conferiu a fala do superintendente do IBAMA aqui no Amazonas, Joel Araújo, falando aí sobre essa operação, né, que aconteceu, que está acontecendo também em vários estados aqui do Brasil. O início dessas ações, ela ocorre simultaneamente em 3 áreas críticas de extração e comercialização ilegal de madeira, né, que é o Distrito de Vista Alegre do Abunã, que fica em Porto Velho, o distrito de Moraes de Almeida, em Novo Progresso, no Pará, e o município de Tailândia, também no Pará. E nessa fase da operação, cerca de 110 empresas, elas são alvos da fiscalização do IBAMA. E aí, nos primeiros dias da operação, já são 23 autos de infração que foram lavrados, né? E inclusive, dessas infrações, foram aplicadas 4 milhões de reais em multas e mais aí de 7 mil metros cúbicos de madeiras apreendidos. E quem vai explicar melhor como que funcionou essa operação até chegar a essa fiscalização e toda essa apreensão de madeira ilegal é o diretor de proteção ambiental do IBAMA, Jair Smith.
Nos primeiros dias da Operação Maravalha, nós já fiscalizamos aí mais de 2 dezenas de serrarias, de um total de 114 serrarias que são alvos de fiscalização. Apreendemos cerca de 7 mil metros cúbicos de madeira ilegal e aplicamos 23 autos de infração que juntos totalizam cerca de 4 milhões de multas. O trabalho vai se estender por vários dias, e a expectativa é que milhares de metros cúbicos ainda venham a ser apreendidos e diversos outros infratores venham a ser punidos pelas irregularidades associadas à exploração da madeira e do desmatamento na Amazônia. 18 horas. Tá, então a gente conferiu a fala do diretor de proteção ambiental do IBAMA, Jair Smith, falando aí sobre essa Operação Maravalha que acontece no Amazonas, em outros estados aqui da região da Amazônia. Isso com uma equipe de mais de 80 agentes, 5 aeronaves e 29 viaturas para ampliar aí a capacidade de fiscalização e de respostas nessas áreas de difícil acesso. As equipes, inclusive, concentraram os esforços na fiscalização de polos madeireiros e também na verificação da origem de madeira. Isso também o superintendente do IBAMA aqui no Amazonas explica agora pra gente, Joel Araújo. Essa é uma das principais operações nacionais e ela tem por objetivo investigar, fiscalizar e aplicar sanções para empresas que executam o comércio, o transporte, o beneficiamento e a exploração ilegal de madeiras, inclusive com fraudes no sistema de gestão do comércio da madeira no Brasil. 18 horas. Então tá aí, a gente conferiu a fala do superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, na verdade falando aí sobre essa operação, né, que iniciou em janeiro deste ano, a Operação Maravalha, nos estados aqui do Amazonas, Pará, Rondônia, e nos primeiros dias já foram aí autuados 23, né, autuações aconteceu e foram aplicados mais de 4 milhões de reais em multas e apreendidos mais de 7 mil metros cúbicos, na verdade, de madeira. E essa operação vai ocorrer, Carlão, ao longo de todo o ano de 2025, que vai abranger, Kennedson, diversos estados da Amazônia. Legal, valeu. 6h18, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Tensão e tiroteio na zona leste de Manaus. Criminosos reagem à prisão. E olha só, hein? Causam perseguição policial em Manaus. Foi um corre-corre, não é isso, Kennedson? Foi exatamente isso, Carlão. Um corre-corre. Muitas pessoas preocupadas, até mesmo porque ouviram diversos disparos de arma de fogo nesta manhã muito violenta, Carlão. Sim. Carlão, e o caos foi lá na zona leste de Manaus, quando esses criminosos eles abriram fogo contra os policiais durante ali uma tentativa de cumprimento de mandado de prisão que aconteceu lá no bairro Zumbi dos Palmares, só que terminou lá no São José. Sim. E aí esse confronto gerou uma intensa perseguição policial, Carlão, deixando 2 agentes feridos e também resultando em um acidente de trânsito. O principal suspeito, ele foi identificado como Cleferson Silva e Silva, de 40 anos. Estava sendo procurado por 3 mandados de prisão em aberto, que ali pelos crimes de roubo, e também havia sido denunciado pela esposa dele pelo crime de violência doméstica. Assim que a polícia chegou ao local para detê-lo, os policiais foram surpreendidos ali com vários disparos, Carlão. Trocaram tiros. Exatamente, foram vários disparos de arma de fogo contra essa viatura da Polícia Civil, que ali desencadeou nessa fuga desse suspeito que estava ali acompanhado também de um comparsa. Como já falei, essa ocorrência ela começou no Zumbi e terminou lá no São José 4, Carlão. E quem tem mais detalhes para nós, Kennedy, inclusive ela acompanhou de perto essa ocorrência, foi a repórter Nathalie Moraes, que está aqui com a gente em nossos estúdios e conta mais detalhes sobre essa perseguição que começou num lado e foi parar no outro, não é isso? Nathalie, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Ken Paz. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Ken, essa perseguição terminou em acidente de trânsito, caos, muita correria, já no bairro, na comunidade Novo Reino, no bairro Tancredo Neves, também na zona leste aqui da nossa capital.
policial. Essa é uma história onde muitas peças ainda precisam ser montadas. A gente está falando de uma situação onde policiais da Delegacia Especializada em Proteção à Mulher foram até uma residência para então realizarem um mandado de busca e apreensão na residência do Cleferson da Silva e Silva. Esse homem que já respondia por pelo menos 2 crimes, né? Ele já tinha sido indiciado por 2 crimes. E aí, então, a companheira dele, até então identificada como Gabriela, ela teria feito uma denúncia, Carlão e ouvintes, porque ela não aguentava mais conviver com aquela situação, aquele ciclo vicioso de violência, e ela também teria feito uma denúncia, né, em torno ali do seu companheiro pelo crime de tráfico de drogas. No momento em que ele chegava na residência, para você que nos acompanha através das redes sociais, além aqui do rádio, você vai conseguir conferir agora as imagens do momento em que o Cleferson da Silva e Silva e o amigo dele, né, o seu comparsa, que até o momento não teve ali o nome divulgado, eles visualizaram a viatura da Polícia Civil em frente à residência e já efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra essa viatura. Em meio a essa situação, para você que está nos ouvindo agora, isso foi por volta das 10 da manhã, 2 policiais civis acabaram ficando baleados. Eles pegaram ali tiros de raspão na região dos braços, né? Felizmente, né? Não foi o pior, não aconteceu. Eles estão bem. Mas depois de toda essa situação nas imagens, a gente até consegue perceber que eles tentaram ainda roubar uma motocicleta, mas eles conseguiram, então, empreender fuga desse local, lá do Zumbi dos Palmares, através de um veículo, né? Modelo Cronos, de cor branca. E esse veículo, sim, foi abandonado no São José 4. Essa história fica muito longa, né, Nathalie? Olha que loucura, cara. Eles pegam uma moto, pegam um carro. Quem já jogou GTA, né? Sim, os nossos ouvintes, bem semelhante. Né? Os nossos ouvintes que já jogaram GTA vão ficar se identificar aqui com essa história. Porque realmente foi uma fuga cinematográfica. E aí, em meio a tudo isso, eles acabaram roubando um veículo, roubaram um caminhão. Com esse caminhão, eles acabaram ocasionando uma série de acidentes de trânsito. Inclusive, a gente tem esse vídeo, né, Nathalie, da confusão. Olha só, pra quem tá acompanhando a gente no YouTube, exatamente. Olha o vídeo aí, gente. A viatura toda baleada, né, Nathalie? A viatura baleada é toda a situação. A gente também tem um momento em que eles pegaram o caminhão e seguiram já para a comunidade no Novo Reino. Lá no local, no Novo Reino, eles conseguiram, né, causar um engavetamento entre 3 veículos. Felizmente, nesse local ninguém ficou ferido, mas antes deles chegarem nesse ponto onde eles conseguiram fugir, que foi na rua Rio Solimões, já lá na comunidade de Novo Reino, eles acabaram atropelando uma idosa e também atropelando uma estudante de 12 anos que voltava da escola. Ali no momento, a gente... Pode falar, Carlão. Uma bagunça total, eles Gente, fizeram. Realmente é uma história assim, cheia, como eu disse, né? Com muitas peças que precisam ser encaixadas. A gente conversou com o delegado Bruno Fraga, ele que é titular dele, que é o delegado geral da Polícia Civil aqui do Amazonas, e ele trouxe pra gente mais detalhes sobre essa situação, sobre o estado de saúde também dos policiais civis que foram baleados na manhã dessa sexta-feira. Vamos conferir o que diz o delegado geral. A equipe da Polícia Civil foi dar cumprimento ao mandado de prisão e foi recepcionada com diversos disparos de armas de fogo na viatura. 2 policiais foram atingidos de raspão e por estilhaço dos vidros que foram arrebentados em razão dos disparos. O cidadão já é identificado, a polícia foi no encalço dele em razão do crime de violência doméstica cometido contra a sua esposa. Ele tem um mandado em aberto pelo crime de roubo e recebeu a polícia de forma bastante agressiva, deflagrando quase um carregador inteiro de pistola. Todas as equipes da Polícia Civil já estão na localidade, estão fazendo cerco naquela área. Nós não vamos parar até que esse cidadão seja preso. A equipe da Polícia Militar, e desde já agradeço toda a disponibilidade da co-irmã na pessoa do comandante Paulo, também está no local com as forças táticas, com a ROCAM, nos apoiando para que a gente consiga efetuar a prisão o mais rápido possível. 18 horas. Então, Ken Paz, Carlão, nós acabamos de ouvir aí a fala
do delegado Bruno Fraga, ele que é delegado geral da Polícia Civil aqui no Amazonas, explicando pra gente um pouco mais sobre os detalhes do momento aí em que os policiais civis foram fazer aí essa prisão e acabaram sendo surpreendidos. Só que além de tudo isso, né, no momento ali, quando eles chegaram ali no Tancredo Neves, depois de ter ocasionado ali toda aquela situação de ter dos carros, inclusive um carro invadiu uma residência, tá? O morador estava bastante assustado. Quando eu inclusive estive lá no local onde tudo isso aconteceu na manhã dessa sexta-feira. Com certeza, né, Nathalie? As pessoas bem assustadas, né? Cenário de terror, a comunidade toda, né, estava bastante assustada com tudo que aconteceu, e até porque os criminosos, depois de tudo isso, depois de todos esses acidentes, eles ainda tentaram fazer mais um motoqueiro como refém. Eles chegaram a efetuar disparos de arma de fogo. Esse trabalhador acabou não cedendo a motocicleta, eles não conseguiram levar e eles empreenderam fuga para uma área de hip-hop, ali mesmo no Tancredo Neves, e até o momento ninguém foi preso, como a gente vai ouvir agora os detalhes aí do subcomandante da Polícia Militar aqui do Amazonas, o Thiago Balbi, que falou mais detalhes pra gente sobre essa situação por lá. A gente já está em apoio à Polícia Civil, estamos com equipes da ROCAN, da Força Tática, da 14ª SICOM e da 30ª SICOM no encalço dos meliantes, são 2. As equipes estão saturando a área, como a gente fala, patrulhando, entrando nos becos, coletando informações. A gente já tem uma informação preliminar de onde eles se homiciaram, só que eles estão tentando fugir utilizando diversos veículos, motocicletas e carros. Por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma informação concreta, mas a Polícia Militar não vai parar, vai continuar a saturação no local, na área, coletando informações e tentando auxiliar a Polícia Civil para que a gente capture essas 2 pessoas que fizeram esse atentado, esse ataque contra os policiais civis. 18 horas. Nós ouvimos agora a fala do Thiago Balbi, ele que é subcomandante geral da Polícia Militar aqui do Amazonas. Carlão, quem até o momento, o Cleferson da Silva e o seu comparsa não foram presos. Ninguém preso até agora. Mas se você, ouvinte, tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia a colocar esses criminosos atrás das grades, você pode ligar para o 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública aqui do nosso estado. A sua identidade será resguardada e mantida em sigilo. A denúncia realmente é anônima. Quem faz... E Carlão, 181, Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Valeu, Nathalie Moraes, agora 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, mais de 600 celulares foram apreendidos durante a operação da Polícia Civil no centro de Manaus, e a ação que teve como alvo a receptação de aparelhos roubados ou furtados também conduziu 37 pessoas para esclarecimentos em Kenpass. É isso mesmo, e quem tem mais detalhes pra gente é a repórter Odineia Araújo, que ela traz mais informações sobre esse caso. Carlão, Odineia, esses celulares ali serão devolvidos para os verdadeiros donos? Como é que é? Sim, após passarem por uma vistoria, os celulares serão devolvidos a seus verdadeiros donos. Mas aí, para receber o aparelho, a pessoa precisa apresentar a nota fiscal e a caixa do aparelho. A apreensão desses celulares, como vocês falaram, faz parte da Operação Recupera Fone, realizada nas ruas Eduardo Ribeiro e Guilherme Moreira, no centro de Manaus, nessa quinta-feira. O foco da ação foi a receptação de celulares roubados ou furtados. A receptação é um crime que consiste em adquirir, receber, transportar, ocultar ou vender bens que foram obtidos através de crimes como roubo ou furto. No caso dos alvos da operação, eles são suspeitos de comprarem celulares roubados e revenderem. A operação, comandada pelo Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares da Secretaria de Segurança, recolheu 657 aparelhos celulares. Segundo o delegado titular do 24º DIP, Marcelo Martins, após a checagem, os aparelhos serão devolvidos para os seus verdadeiros donos. O objetivo da ação de hoje é realizar o combate à aquisição de celulares roubados aqui em alguns pequenos comércios aqui no centro de Manaus. Nós monitoramos algumas bancas, alguns locais que são suspeitos de estarem adquirindo esses celulares roubados e furtados. Estamos realizando aqui uma apreensão desses aparelhos para poder realizar uma checagem e, a partir dessa checagem, poder devolver celulares que estejam com restrição de roubo
roubo e furto, devolver esses celulares para seus proprietários. Já o diretor do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares, delegado Bruno Itotuzzi, alerta a população a não comprar telefones de terceiros sem que a pessoa apresente nota fiscal. Estamos aqui trazendo o Recuperafone para as ruas, fiscalizando as atividades que envolvem celulares. Hoje fizemos várias apreensões. Uma dica que eu dou agora é não compre aparelho celular roubado. E para quem vende aparelho celular roubado, você provavelmente vai ser indiciado e vai responder criminalmente por isso. Durante a ação, 37 pessoas foram encaminhadas ao 24º Distrito Integrado de Polícia para esclarecimentos. Diversas lojas suspeitas de receptação foram fiscalizadas para verificar a origem dos celulares. No ano passado, foram mais de 20 mil aparelhos celulares roubados aqui no estado. O número reduziu um pouco em relação a 2023, devido ao programa Recuperafone, lançado em setembro de 2024, com o objetivo de resgatar celulares roubados ou furtados, além de desencorajar a compra e o uso de aparelhos adquiridos ilegalmente. Eu volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h30, você no melhor Mix do Brasil, os destaques do dia e mais uma edição do programa 18 horas. Agora nós vamos falar de política, vamos direto para os bastidores da política local. Vamos com Cíntia Blink, que já está aqui conosco em nossos estúdios, já prontinha, já com tudo ali, né, no ponto. Boa noite, Cíntia Blink. Boa noite, Carlão, boa noite, Ken, e boa noite para você que está com a gente na 100.7. Vou começar assim, Cíntia, que história é essa? O Coronel Menezes, né? Lembra dele? Lembramos dele, só fazer essa... Ele vai realmente compor a gestão do governo Wilson Lima? É verdade, é real? Procede essa informação? Coronel Menezes, que não se sabe exatamente, né? Mas foi muito amigo de Bolsonaro. Ele se dizia, inclusive, praticamente ali o único a ter um contato mais pessoal com o ex-presidente. E depois cortaram relações. Hoje em dia eu já não sei como é que tá, mas as declarações de Bolsonaro sobre Menezes não são exatamente do quão eles são amigos e tudo mais. De qualquer maneira, nós temos a possibilidade dele assumir aí a Secretaria de Estado de Produção Rural, a CEPRO. E seria um movimento do governador, né, de receber parceiros políticos dentro da gestão Wilson Lima, e também seria um movimento de Wilson Lima à direita, apesar de que não sei exatamente como tá a relação de Menezes com essa direita. Sobre essa história, ela está circulando nos bastidores de maneira muito forte, mas eu fui conversar com quem é bastidor ali do governo e não consegui ter uma resposta que cravou algo positivo sobre isso. E também fui falar com o Coronel Menezes, que resolveu não dar nenhuma resposta. Ele preferiu não tecer comentários, né? Fez a Glória Pires, né? Nada a declarar e tudo mais. Só que ele costuma ser uma pessoa que fala. Inclusive, ele costuma ser a pessoa que liga pra contar o que acontece. E dessa vez, esse silêncio soa onde a fumaça há fogo, sabe assim? Sim. Então estamos todos de olho, porque isso não nasce do nada, esse bastidor vem de algum lugar, pode fazer sentido, assim como fez sentido quando a gente falou de Caio André na cultura, depois falou que não seria mais e agora ele está lá despachando e tudo isso. E dessa vez é com o Coronel Menezes aí o nome indo pra CEPRO. Mas vamos deixar o tempo rolar pra saber o que de fato acontece. Agora, Blink, o prefeito de Presidente Figueiredo, mais uma vez, Blink, a gente fala de Presidente Figueiredo, ele pode inclusive perder o cargo por conta de uma candidatura laranja. Explica melhor isso pra gente. Tá rolando um inferno astral ali, viu, pro Fernando Vieira. Primeiro escândalo, né? Foi lá, né? Rolou o primeiro escândalo aos 34 dias dele à frente, agora há o risco dele perder o mandato. Por quê? Tem uma suposta candidatura laranja nas eleições de 2024. O Fernando, ele é do PL e essa candidatura também é do PL. A denúncia, ela está sendo investigada porque uma das candidatas, a Fabíola Oliveira Pereira, ela fez campanha para outro candidato. Então, não faz sentido ela ser candidata e ela fazer campanha para outro candidato. Por isso, entende-se que pode se tratar a candidatura dela como uma candidatura laranja. E olha,
essa história de candidatura laranja não é novo, né? Não é. Todo ano seguinte ao ano que rola a eleição a gente fala sobre isso, porque alguém denuncia, aparece um caso assim. E nessa não é só a pessoa que comete, mas todo o partido perde com isso. Por isso pode atingir, né, o Fernando, que é prefeito, que candidatou a prefeito e conseguiu eleger. Porque todo o partido sofre a consequência. Foi assim no caso lá na Câmara. Lembra que no final, últimos meses da Câmara de Manaus, teve que sair o Peixoto e mais um que eu não vou lembrar agora porque faz um tempinho. Mas aí entraram novas pessoas. Foi por conta de candidatura laranja e de mulher também, porque tem uma cota para atingir e tudo mais. Para disfarçar essa cota, vai lá, candidata a mulher, mas no fim ela não faz de fato a campanha. Nesse caso, como viram que ela fez campanha para outra pessoa, entende-se que pode se tratar de uma candidatura laranja. Se isso fica confirmado, todos os votos do PL lá em Presidente Figueiredo caem e isso atinge também o prefeito. E ele deixa a prefeitura. Mas assim, essa é daquelas histórias que vai durar... que normalmente duram pra caramba, e aí quando o resultado vier, se vier negativo, o Fernando já vai estar saindo do mandato. Vamos trocar de prefeito agora, Brink. Vamos lá pro de Tefé. Bora. Né? Ele virou notícia porque ele vai gastar, é verdade, R$2 milhões com os cantores que vão se apresentar lá, né, no Festival da Castanha. A gente tem falado disso por aqui. Sim. E aí teve um encontro ontem com os prefeitos, com o governador, para assinarem aquele termo de compromisso, que vão receber um dinheiro da saúde e tudo mais. Aproveitei para render, né, com os prefeitos, porque a gente não tem como ter muito contato com eles, porque eles realmente não estão muito próximos, né? E além disso é difícil atender telefone também. Mas como tava ali, falei, é a minha chance, deixa eu ir lá ver o que ele tem para falar sobre isso. E ele tá respondendo pro Ministério Público. O Ministério Público entrou na história, outros parlamentares falaram sobre isso, deputados estaduais e tudo mais. Conversei com ele e ele disse o seguinte: olha, eu tenho plena consciência, tô tranquilo, né, em relação ao que estamos fazendo em Tefé. Ele fala também do quanto é importante para a cultura local, que é um momento em que vai se gastar esse dinheiro, mas ao mesmo tempo vai ter uma renda que retorna por conta desse festival. E ele disse que o dinheiro utilizado na contratação desses cantores foram de emendas parlamentares. Perguntei de quais parlamentares, ele disse que do Carlinhos Bessa e do Wilker Barreto, 2 deputados estaduais. Então o dinheiro de emenda parlamentar está indo para pagar os cantores do Festival da Castanha. Pelo menos desses 2, né, contribuíram. São 2 milhões e 100, assim, é um valor bastante alto para 3 cantores apresentarem no Festival da Castanha. Sem dúvida. Agora, Blink, segunda-feira teremos os vereadores ali de volta às sessões da Câmara Municipal de Manaus, será? Teremos porque reabertura dos trabalhos, a mensagem do prefeito dessa vez acontece, né? A gente teve já a do governador na Assembleia Legislativa e agora nós teremos a do prefeito lá na Câmara Municipal de Manaus. Lembrando que enquanto o governador fez a mensagem, o prefeito não esteve presente, não é a primeira vez que acontece. Sim. E acho que a recíproca será verdadeira. Acho que o governador também não se fará presente na mensagem de Davi Almeida. Não é que seja obrigatório, mas assim, todo ano tem a cadeira deles lá. E é um gesto, né? Como tudo na política a gente tem que considerar. Então, certamente irá um representante. São Tadeu sinais, de Souza, né, inclusive, já confirmou que ele irá participar. Tadeu que também estava meio distante desses eventos, mas ele disse que vai. Gente, antes de concluir... Peraí, tem mais uma aqui que eu quero saber. Pronto, também. Olha só, o Eduardo Braga e o Omar Aziz, eles foram homenageados pelas entidades empresariais, né? E eles aí destacaram o compromisso do Lula, do presidente, com nós aqui, com o Amazonas, com o Estado. Procede, Blink? As entidades, né, os comerciantes, os empresários, eles estão extremamente gratos às ações de Eduardo Braga, dos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz. Eles reconhecem que os dois fizeram um trabalho muito importante para a Zona Franca de Manaus e, consequentemente, para o comércio, né, porque uma caminha junto ali com a outra. E
fizeram um grande agradecimento. Sobre os bastidores dessa história, a parte que eu acho mais legal é isso, né? Trazer ali o que foi visto, mas nem sempre foi tão observado. Por exemplo, tem uma fala do Eduardo Braga que é sobre fake news, que ele pede que as pessoas tenham cuidado com fake news, que não caiam em fake news, que palavras dele agora, aspas, né? Nós estamos falando aqui para líderes que coordenam milhares de pessoas, do que adianta essas homenagens se comerciários, os industriários não conhecem a luta, o esforço, a obtenção de uma vitória histórica para manter seus empregos e garantir uma vida digna. É importante compartilhar essa vitória. É a história da nossa bancada, que teve coragem de enfrentar os poderosos do sul do país. E eu quero agradecer às entidades de classe que tiveram coragem de divulgar a nossa verdade nacionalmente, enfrentando as fortes corporações. Uma mentira repetida 1 milhão de vezes se torna verdade. Temos que ter cuidado. Então esse é Braga falando contra as fake news e ele não está falando exatamente de nada interno, né? Mas porque realmente foi uma briga muito grande com uma indústria gigantesca lá do sul, né? Então, e somos muito poucos, né? São 8 deputados federais, os 3 senadores, mais com um trânsito que faz com que as coisas aconteçam. Então, realmente, o que Braga e Omar, principalmente eles, mas todo o time, fizeram foi quase que um milagre, realmente válido dessa homenagem. Gigantesco, né? Uma outra fala que eu achei muito legal foi do Omar Aziz, abre aspas, ele fala assim: nem quando eu era governador reuni tanta gente importante. O PIB do Amazonas está aqui, disse o senador Omar Aziz, ao se referir ao auditório lotado do Clube do Trabalhador do SESI, na sexta-feira hoje, né? Então, os maiores empresários da indústria e do comércio, assim como autoridades do estado, marcaram presença. Eu tive informação de que teve autoridades que não puderam entrar porque estava muito cheio, porque estava lotado. Então, realmente, deve ser real a fala de Omar Aziz e não só uma... Que bom. Não estava só fazendo uma média, não. Realmente, eu acho que ele estava reconhecendo que em volta dele tinham pessoas ali muito importantes, que nem quando ele era governador ele conseguiu reunir essa galera aí em volta dele. Mas por conta desse feito, todo mundo fez questão de ir lá e homenagear. O que a gente não pode esquecer é que 26 está bem aí. Omar quer ser governador, Braga quer retornar ao Senado e essas homenagens podem retornar em forma de votos também. Beleza. Com isso eu me despeço e digo que retorno com mais informação para você segunda-feira. Segunda-feira. Valeu, Cíntia, 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Mas agora eu peço uma atenção especial sua, querido ouvinte, para essa notícia, que é uma notícia de extrema importância para nós. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram nesta quinta-feira a Operação Panaceia, que investiga o desvio de recursos públicos da área da saúde entre os anos de 2012 e 2018. A ação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, sendo 10 em Goiânia e 1 em Brasília, além do sequestro de mais de 28 milhões de reais dos investigados. As investigações apontam que o esquema ocorria por meio de uma organização social, a OS, a Geri, que firmava contratos com o governo de Goiás e aí subcontratava essas empresas ligadas a políticos e administradores da própria OS. Parte do dinheiro recebido por essas empresas retornava aos políticos e gestores da organização social, o que caracteriza desvio de recursos públicos e fere a legislação vigente. E olha, entre os alvos da operação está o ex-governador de Goiás e atual presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do tucano. Outros políticos e empresários também estão sendo investigados no esquema que envolveu hospitais estaduais como o Hospital de Urgência de Goiânia e o Hospital Estadual de Trindade. Os crimes sob investigação incluem peculato, que é o desvio de recursos públicos, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Caso condenados, os envolvidos podem pegar penas que somadas ultrapassam 40 anos de prisão. A Polícia Federal contou com o apoio da Receita Federal do Brasil e da CGU para aprofundar as investigações. Olha só, o nome da Operação Panaceia faz referência à deusa grega da cura e, no sentido figurado, remete à ideia de um remédio para todos os males.
No entanto, os indícios apontam que, longe de qualquer cura, os envolvidos usaram a área da saúde para desviar milhões dos cofres públicos. As investigações seguem em andamento e novos desdobramentos podem ocorrer nos próximos dias. E esse sistema, Carlão, de organização social é um modelo falido e comprovadamente corrupto. A experiência das organizações sociais na gestão da saúde pública tem se mostrado um verdadeiro desastre em todo o Brasil. O modelo, que deveria agilizar e também melhorar os serviços, virou, na maioria dos casos, um antro de corrupção, desvio de dinheiro e favorecimento político. Olha, as investigações da Operação Panaceia são apenas mais um exemplo do roubo descarado do dinheiro público destinado à saúde, no lugar de mais leitos, remédios e atendimento digno. O que se vê é dinheiro sendo drenado para o bolso de políticos e também de empresários corruptos. A pergunta é: por que o governo do Amazonas insiste em adotar um sistema que já fracassou em diversos estados e que está associado a tantos escândalos? Ao entregar os hospitais e unidades de saúde para essas organizações sociais, o poder público abdica do controle sobre bilhões de reais do orçamento da saúde, permitindo que um sistema opaco e altamente vulnerável à corrupção se instale. Não há transparência, não há fiscalizações efetivas e também o resultado normalmente são contratados são contratos milionários ali, superfaturados, sim, serviços precatórios e também, Carlão, a população sofrendo com a falta de atendimento. Olha só, estados como Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo já viram esse filme e o desfecho foi sempre o mesmo: investigações, prisões e rombos gigantescos nos cofres públicos. Agora o Amazonas quer seguir esse caminho? Não é possível. A saúde pública não pode ser tratada como um balcão de negócios para enriquecer apadrinhados políticos. Agora 6h46, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora, conferindo a previsão do tempo e temperatura para este fim de semana, final de semana. Será que nós teremos chuvas sábado e domingo? Vamos conferir com Ken Paz. Previsão do tempo. Carlão, teremos muita chuva para Manaus nesse final de semana, tanto no sábado como também para o domingo, então é melhor preparar ali uma capa de chuva, também guarda-chuvas, o que for necessário para você se proteger desse chuvão que vai acontecer agora nesse final de semana. Olha só, segundo o Climatempo, para este sábado, a temperatura máxima em Manaus pode chegar a 30 graus e a mínima pode chegar a 24 graus. E vem muita chuva por aí, meu povo. Essa chuva deve começar ainda durante o período da madrugada até ali o início da manhã. O sol deve sair um pouco ali no começo da tarde, só que ao longo do sabadão, com certeza, a chuva vai continuar. Para o domingo, a previsão da temperatura mínima é de 24 graus e a máxima é de apenas 29 graus. E aí você pode ali se preparar para esse final de semana, porque com certeza vem muita chuva. Ao longo de todo domingo vai chover até a noite, Carlão. Agora 6h47. Mix. Olha só, a situação da síndrome respiratória aguda grave causada pela Covid-19 melhorou na última semana de janeiro. Mas em 5 estados da região norte do Brasil, o número de casos ainda está aumentando, hein, Ken? É exatamente isso, Carlão. É o caso do Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Tocantins. As informações do boletim Infogripe da Fiocruz, a gente vai ouvir agora com os detalhes que vai ser passado pela Odinei Araújo. Alguns estados do Nordeste, como Paraíba e Maranhão, que estavam com aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave, começaram a registrar uma queda. Mas no Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Tocantins, os casos aumentaram. Segundo o boletim Infogripe, publicado nesta quinta-feira por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, entre 1º de janeiro e 1º de fevereiro, houve pelo menos 1.222 casos da síndrome respiratória causado pelo Covid-19 no país. Mas da metade desses casos foram devido ao coronavírus, seguido pelo rinovírus, que é o principal responsável pelos casos em crianças e adolescentes até 14 anos. A Covid, por outro lado, afeta mais os idosos. Nesse período foram registradas 710 mortes por problemas respiratórios no Brasil e pelo menos 292 foram causadas pela Covid-19, representando quase 80% das mortes, com resultados
resultado positivo para algum vírus. De acordo com a pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz, as crianças e os idosos são os mais afetados pela Covid-19, mas a mortalidade é maior entre os mais de 65 anos. A gente observa uma manutenção do aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 em muitos estados da região norte, como Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Tocantins. Nessas regiões, o aumento de casos de SRAG ocorre principalmente na população mais idosa, né, a partir dos 50 ou 65 anos de idade. Mas em Rondônia, a gente também observa o aumento de casos de SRAG na população de jovens e adultos, com a faixa etária, né, de 14 a 49 anos. A síndrome respiratória aguda grave ocorre quando a gripe piora e afeta os pulmões, o que pode levar à hospitalização. Tatiana Portela, pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz, reforça que quem tiver sintomas gripais deve ficar em casa para evitar espalhar o vírus. Caso isso não seja possível, é preciso usar máscaras. Diante desse cenário, né, de aumento de casos graves por Covid-19, especialmente na região norte, a gente alerta para a importância da vacinação contra o vírus. Então é importante que todas as pessoas estejam com o esquema primário de vacinação completo e que os grupos mais vulneráveis, como idosos, pessoas imunocomprometidas, profissionais de saúde ou pessoas com deficiência, entre outros grupos, que essas pessoas tomem também as doses de reforço, que pode ser uma vez por ano ou a cada 6 meses, dependendo do grupo. A vacina, né, que a gente tem atualmente, ela é eficaz contra as formas mais graves da doença e também contra o óbito. Se os sintomas piorarem, é importante procurar atendimento médico e garantir que a vacinação contra a Covid-19 esteja em dia. Atualmente, o SUS recomenda a vacina para crianças de 6 meses a menos de 5 anos, com 2 ou 3 doses, dependendo da vacina. Idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido devem receber uma dose de reforço a cada 6 meses. Já as grávidas devem tomar uma dose durante a gestação e outros grupos vulneráveis, como indígenas, quilombolas e pessoas com deficiências ou doenças crônicas, devem receber um reforço anual. Mesmo quem não pertence a esses grupos pode tomar a vacina contra a Covid caso não tenha se vacinado nos últimos anos. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 52 minutos. Você no melhor mês do Brasil e após 3 meses de alta, a inadimplência no Amazonas recuou 2,13% entre novembro e dezembro de 2024, segundo o Serasa. O impacto do maior mutirão de negociação de dívidas do país resultou em mais de 10 milhões de acordos, reduzindo bem o número de negativos. É exatamente isso, Carlão. Aqui no Amazonas, o total de inadimplentes caiu para 1,5 milhão, com o varejo liderando entre os setores mais endividados. A repórter Vanessa Lima tem mais detalhes agora. Vanessa, muito boa noite para você, minha amiga. Então, mesmo após o feirão, esses consumidores, eles ainda podem regularizar a situação deles? Conta pra gente, Vanessa. Boa noite, Kennedson. Boa noite, Carlão. E é isso mesmo, caros ouvintes. Como todos sabem, a inadimplência no Brasil é um assunto preocupante, né? Mas dessa vez nós vamos falar dos dados do Serasa de uma forma positiva, pois o Amazonas, após meses de alta consecutivas, conseguiu finalmente reduzir a inadimplência de seus consumidores. Essa queda é resultado do maior mutirão de negociação de dívidas já realizado no país, que conseguiu fechar 10 milhões de acordos e fez com que no nosso estado o número de inadimplentes caísse para aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Bom, esse é um assunto sério que ele afeta, né, diretamente a economia local e a economia do nosso estado como um todo, pois a maior parte das dívidas ela está concentrada em uma faixa etária específica, jovens e adultos entre 26 e 40 anos. Logo atrás dessa faixa vem pessoas de 41 a 60 anos e os idosos acima de 60 e jovens abaixo dos 25 anos completam o quadro com os menores índices de endividados.
O setor mais endividado continua sendo o varejo, que é responsável por 26% das dívidas, seguido de cartões de bancos, com 25%, empréstimos de financeiras, 15%, e utilidades como água e luz, que completam o quadro com os 12%. O mutirão de renegociação que teve no final do ano passado foi fundamental para diminuir o número de endividados, como conta aqui o economista Ailson Rezende. De acordo com o mapa da inadimplência do Serasa, o Amazonas registrou uma queda de 2,13% na inadimplência entre novembro e dezembro do ano passado. Essa redução, ela se dá pelo mutirão de negociação de dívidas, que teve uma abrangência nacional e que facilitou para que as pessoas inadimplentes pudessem negociar suas dívidas e parcelar com valores dentro da sua possibilidade de quitação. Isso fez com que o Amazonas tivesse uma queda do número de inadimplentes para algo em torno de 1.535.000 pessoas. O percentual de inadimplentes ainda é extremamente elevado, que isso é na faixa de 36% da população do estado. Então, mesmo com o bom desempenho que teve o Polo Industrial de Manaus, que teve recorde no seu faturamento, ainda assim a população ficou restrita de ter a geração de emprego e renda oriundo do Polo Industrial. Mas o comércio durante novembro e dezembro é o que mais emprega. Então isso fez com que, além da negociação, do mutirão de negociação, tivesse os empregos temporários, que gerou renda para essa população que estava inadimplente e que conseguiu sair da inadimplência. Bom, gente, mas aqui está o melhor. Mesmo após o término do feirão, os consumidores ainda podem negociar seus débitos pelo site e aplicativo do Serasa, que oferece uma plataforma de renegociação chamada Serasa Limpa Nome, que está à disposição dos brasileiros para melhorar a saúde financeira do nosso país. Então, se você está com dívidas, não perca essa chance de renegociar. Volto com vocês no estúdio, gente. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou o dia em alta de 0,51%, cotado aos R$ 5,79. O euro ficou estável em R$ 5,98. O Bitcoin fechou em queda de 0,15%, cotado a R$ 558.720. E o Bovespa fechou em queda de 1,35% aos 124.520 pontos. Mix. 18 horas. Esporte. São 6 horas e 57 minutos. O nosso giro de esporte para você nesta sexta-feira. Olha só, os times do Amazonas já sabem quem terão pela frente aí na Copa do Brasil. No sorteio realizado nesta sexta-feira na sede da CBF, ficou definido que o Manaus Futebol Clube medirá forças com o Independência lá do Acre, enquanto o Amazonas Futebol Clube terá o Rio Branco do Espírito Santo como adversário. Quem? É isso mesmo, Carlão. A Onça Pintada caiu no grupo 32 e, se avançar, pode encarar ali o Vila Nova de Goiás ou o Inter de Limeira, lá de São Paulo. Já o Gavião Real está no grupo 34 e, em caso de classificação, terá pela frente um duelo de opostos ali, o modesto Tocantinópolis ou então ali o gigante Atlético Mineiro, Carlão. Olha só, a fase inicial da competição será disputada em jogo único, com o mando do time do ranking inferior. E agora não há mais vantagem do empate para os visitantes. Se a igualdade persistir, então a vaga será decidida nos pênaltis mesmo. O torneio reúne 92 clubes, mas os 12 pré-classificados entram apenas na terceira fase, elevando o nível da disputa. Agora o Amazonas e Manaus FC entram em campo com a missão de representar o futebol baré e também seguir vivos na competição mais democrática do país, Carlão. Olha só, e para você que está interessado em a venda de ingressos para o duelo entre Amazonas e Princesa dos Solimões, válido pela quarta e última rodada do primeiro turno do Barezão,
já está disponível para você, hein? É isso mesmo, a partida será disputada neste sábado no estádio Carlos Amit às 3:30 da tarde. Os torcedores podem adquirir os seus ingressos de forma online ou também presencial. A 20 é a meia, o valor 20 é a meia e 40 a inteira. Agora 6h59, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, com a proximidade do carnaval e o aumento das aglomerações, a alta nos casos graves de Covid-19 no Amazonas acende um sinal de alerta para os foliões. Atenção! Embora o cenário da síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 tenha apresentado uma melhora na última semana de janeiro em nível nacional, a região norte ainda mantém uma tendência de crescimento, especialmente nos estados do Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins e aqui no nosso Amazonas. Os dados são do boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz. O levantamento aponta que a incidência do coronavírus é maior entre crianças e idosos, sendo que a mortalidade é mais elevada entre pessoas acima de 65 anos. Diante desse cenário, a recomendação é clara. Quem estiver gripado deve evitar sair de casa para conter a transmissão do vírus e, se necessário, utilizar a máscara se sair. Além disso, buscar atendimento médico em caso de agravamento dos sintomas e manter a vacinação contra a Covid-19 em dia são medidas essenciais. Afinal, o carnaval ou fora dele, prevenir sempre será o melhor remédio. É melhor prevenir do que remediar. 18 horas. 7 em ponto, a gente volta segunda agora, hein, Ken? É isso mesmo, Carlão. Muito boa noite pra você que acompanhou aqui o 18 horas. Até segunda, meu povo. Tamo junto. Você ouviu 18 horas.